Olá, bom dia pessoal, a paz de Cristo para todos. Nessa manhã eu estou aqui a meditar na palavra de Deus e gostaria de compartilhar isso com você que estará vendo esse vídeo em outro momento ou até mesmo agora. 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 14 ao 18, ele diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Outras traduções dizem aos infiéis. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Pois bem, eu estou abordando esses versículos, porque a gente tem visto que, ultimamente, nós temos visto vários comportamentos de várias pessoas, até líderes mesmo, né, religiosos, e eles tomam determinadas posições e outras das vezes nem tomam nenhuma posição, ficam em cima do muro. Mas Jesus diz o seguinte, que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, para você definir quem é uma determinada pessoa, basta ver aquilo que ele produz. Se o que ele produz são frutos de justiça, se são frutos bons, então pelo fruto conhecereis a árvore. Mais recentemente a gente viu uma declaração de um ex-presidente defendendo, né, a legalização do aborto. Então, quando a gente vê que uma pessoa que defende o aborto, ele está contrariando os princípios da palavra de Deus, que é um princípio de valorização da vida. Então, se uma pessoa ele defende o aborto, a liberdade da mulher optar por abortar ou não um feto em gestação, ele está praticamente defendendo o assassinato de crianças, não tem como ser diferente. A Bíblia faz um registro, e quando a gente pensa em um aborto, não é somente aquela vítima indefesa. Basta quem tem curiosidade para saber como que se procede esses abortos por aí, clandestino ou não, basta procurar vídeos na internet onde o feto tenta escapar daquele objeto perfuro que está tentando localizar ele ali de todas as formas. E quando a pessoa aborta um feto, uma vida, ele não está atingindo apenas um. E para fundamentar o meu argumento, eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, o versículo de número 14, versículo de número 21 até o 26, diz o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. E saiu o primogênito ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú,
e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Aqui está tratando da nação de Israel, representada aqui por Jacó, e o povo árabe, que são os descendentes de Esaú. Então, se naquele dia, quando Sara disse assim, já que eu estou grávida de gêmeos, e eles já lutam dentro de mim, já batalham dentro de mim, qual é a razão que eu vou viver? Por que eu estou vivendo? Não faria sentido. Quer dizer, era estéril, Deus removeu a esterilidade dela, ela engravidou de gêmeos, e ainda assim os dois gêmeos se degladiavam dentro do ventre. E ela desejou, nessas palavras, se é assim, por que vivo eu? Desejou que seria talvez melhor morrer. Mas aí a revelação do Senhor para ela naquele instante foi de que 2 nações há dentro de teu ventre, 2 povos, e eles se dividirão, e o maior servirá ao menor. E hoje nós temos dois grandes povos, que são os árabes, descendentes de Esaú, e Israel, descendente de Jacó. Então, se naquele dia Rebeca ela opta por um aborto dos gêmeos ou por suicídio, que consequentemente, indiretamente abortaria os filhos, bem natural que socorra, quando há um suicídio de uma grávida em estado de gestação avançado, quase a maioria das vezes os fetos também morrem. Então, a lei brasileira, o Código Civil, ele defende a vida intrauterina. Daí a razão da lei do Código Civil dizer sobre os direitos do nascituro. Então, mesmo antes que o feto venha ver a luz exterior, os direitos deles são protegidos. E a vida também é protegida por lei, desde ainda na parte uterina. Então, como eu dizia, que não há comunicação entre trevas e luz, não há comunicação entre a injustiça e a justiça. Não tem jeito, é como gasolina e óleo, não se misturam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos refletir muito bem em quais são as nossas escolhas e se a quem nós iremos seguir, a quem apresenta frutos condizentes com a família, com com quem defende a família, defende a liberdade, defende a família tradicional, defende a educação nos modos adequados para fazer cidadão e não produzir mais ladrões. Enfim, para a gente tomar nossa decisão, não se trata apenas de uma eleição, está tratando nesse ano do destino da nossa nação. Se nós queremos uma nação de homens e mulheres fortes, batalhadores, que lutam por seus ideais, ou se nós queremos a bagunça geral, que é o que tem ocorrido, em muitos casos, em várias faculdades que estão sendo dominadas por pessoas extremistas que só pensam em destruir. Destruir o patrimônio alheio, destruir a família, destruir as amizades, enfim. E a gente tem que entender o seguinte, não adianta a gente dizer que é cristão. E aqui, quando eu me refiro a cristão, eu estou me referindo a todos aqueles que aceitaram a doutrina de Cristo, seja católico, seja protestante, seja evangélico, enfim. Se você declara cristão, você precisa de tomar uma posição e seguir os princípios de Cristo. Então não há como ser diferente, não dá para ficar em cima do muro. E aqui eu quero falar uma coisa também que eu acho que é bastante interessante, que eu já ouvi de algumas. Às vezes a pessoa assim, mas eu sou líder religioso da minha igreja. Mas se você é um líder religioso da sua igreja e ainda assim apoia essas condutas, não combina. Se você é um líder religioso da sua igreja e é um mentiroso, não combina com o ensinamento de Cristo. Se você é líder na sua igreja, ou uma liderança,
e você é caloteiro, não combina, não dá certo, não faz parte, está fora. Então é preciso que a gente reveja os nossos conceitos e vamos rever a nossa posição. Nós precisamos tomar uma posição. A Bíblia diz que não há comunhão entre Cristo e o maligno. Então, se você se diz cristão, mas concorda com comportamentos que é típico daquelas pessoas do mal, que tem origem no pai do mal, que é o diabo, quer dizer, a origem no maligno, não combina. Então é hora de rever as nossas condutas, nosso comportamento, e vamos nos portar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros seguidores de Cristo. E isso implica muita coisa. Um exemplo, as mulheres que foram seguir a Cristo, foram procurar pelo corpo de Cristo depois que ele estava crucificado, aquelas mulheres e homens, todos eram perseguidos, mas no entanto, a garra das mulheres levou elas ali e a ter um contato com o anjo que diz, olha, ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Então, se você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, assistindo comigo aqui agora, ou vai assistir em outra oportunidade, se você espera, crê que Cristo morreu e ressuscitou, que está à direita de Deus e que um dia voltará para buscar aqueles que o aguardam para estar com Ele, é momento de você começar a pensar nas atitudes a ser tomada a partir de agora. Então, prestem bem atenção. Quem pratica o aborto não tira uma vida. Pode, eventualmente, estar tirando, destruindo, quem sabe até uma nação, como seria no caso de Rebeca, em relação a Jacó e a Esaú. Então pensem nisso. Uma outra coisa que eu quero trazer reflexão. Se você é favorável ao aborto, e digamos que você tenha hoje 30 ou 40 ou 50 anos, não importa. Tenha a idade que tiver. Mas se há 40 anos, você de 40 anos, se há 40 anos a sua mãe tivesse tido o mesmo pensamento em relação a você, você não estaria aqui hoje para contar essa história. Então a gente tem que pensar nisso. Eu só sobrevivi porque minha mãe respeitou a minha vida ainda uterina. Você também só sobreviveu porque a sua mãe respeitou a sua vida intrauterina quando você era completamente indefeso. Então é preciso pensar nisso. Não precisa se preocupar. Mas as coisas estão difíceis e tal. Eu não sei como. Às vezes você mas eu não sei nem como vou tratar do meu filho. Não se preocupe, porque quem teme a Deus, Jesus uma vez tomou por exemplo, diz que as aves elas não plantam, elas não ceifam, e Deus provê o sustento para cada uma delas. Dificilmente você vê mais uma ave morrer de fome quando ela é engaiolada e um irresponsável não coloca comida para ela. Mas se ela ficar solta na natureza, ou ela vai morrer de velhice, ou vai morrer com um acidente, um carro atropelando ela, ou um outro bicho comendo ela, que seria a cadeia alimentar, que é natural, um se alimenta do outro, beleza. Mas de fome, dificilmente uma ave sadia, solta na natureza, vai morrer de fome, porque quem se encarrega de cuidar dela e dar a ela o alimento sem trabalhar, sem plantar e sem colher, é o próprio Criador, é o próprio Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha um ótimo restinho de final de semana e que você possa meditar nessas palavras, porque não há comunhão entre a luz e as trevas, não há possibilidade de comunhão entre Cristo e o maligno, não há. E se você está tentando fazer essa mistura, saiba que vai ser a mesma coisa que tentar misturar água e óleo. Quando você parar de movimentar, cada um sabe seu lado. Beleza? Que Deus Cristo te abençoe e fique todos com Deus. Oportunamente eu quero agradecer aqui meu colega de trabalho, Serginho, que na verdade, certa vez eu disse para ele que ele foi uma pessoa assim como se fosse um anjo que Deus tivesse colocado para me socorrer numa determinada situação. Serginho, Deus te abençoe você,
sua família e todos os seus. E outras pessoas também que irão oportunamente ver esse vídeo. Que Deus te abençoe também e que você seja eternamente grato a Deus por todas as bênçãos que Ele te concedeu. Primeiramente, a bênção da vida. Obrigado.